Olá! Tudo bem com vocês hoje, pessoal? Terça-feira, 16 de fevereiro já, né? Eu fico impressionada como o tempo vai passando. Parece que foi ontem que eu estava aqui conversando com vocês e já faz 7 dias. Olha lá, o Trata Brasil já tá por aqui. Deixa eu dar uns aceninhos aqui pro pessoal. Que legal, gente. Tô super feliz com a pauta de hoje. Simone Dias, olha só quanta gente aí, deixa eu ver quem mais passou ali. Maju Correia. Esse meu touch aqui, ele é ultra touch, eu tenho medo de tocar e derrubar a live. Deus o livre, hoje é um dia muito importante, muito especial a live de hoje. Isso aí, Simone, eu também. Simone ou Simone, eu também sou mega fã do Trata Brasil, acompanho há bastante tempo o trabalho. E, nossa, muito legal. Não, super bem-vindo à nossa live. Se já não segue Visão Social, ó, segue lá o @programa Visão Social, que a gente toda semana tem uma pauta bem bacana aqui, bem importante, assim, né? Tu já é seguidora do Trata Brasil, que legal, mas vem também nos seguir, nos indicar pautas, a gente está sempre aberto para pautas. Simone, então tá, Simone. Deixa eu falar do meu entrevistado de hoje, que eu estou super feliz, que é o Edson Carlos, que é presidente executivo do Instituto Trata Brasil. Desde 2010, faz 11 anos que o Edson está na gestão do Trata Brasil. E é tão legal essa pauta, tão importante, gente. Isso faz parte do nosso dia a dia, né? Que legal, ela conheceu, já estou seguindo, conheci hoje. Ai, gratidão, Simone, se puder, manda um aviãozinho aí para os teus amigos, parceiros, para acompanhar essa live, que é super importante. Vai ficar gravada, eu vou cuidar aqui, cronometrar o tempo, porque eu falo bastante. E o Edson também é bom de conversa, então para a gente, daqui a pouco a gente divide em duas lives, Edson, né? Se for o assunto ultrapassar um pouquinho, a gente remarca a agenda, porque tem muita coisa para conversar. Então vamos lá de bate pronto, eu já vou chamar o Edson, porque tem muito assunto realmente aqui, eu separei bastante coisa para a gente falar, e eu espero que dê tempo de tudo. Senão a gente já fica o convite. Oi! Tudo bem? Tudo bem, Edson? Tudo bem, e você? Obrigado pelo convite. Imagina, a alegria é toda nossa, super feliz aí. Eu estava comentando ali que, nossa, hoje todos os dias do Visão são pautas importantes, especiais, mas hoje em especial é uma pauta assim que eu acompanho há muito tempo com muita preocupação com certos indicadores que são revelados, mas também às vezes dá um fôlego assim para a gente ver que tem pessoas, né, trabalhando para que esses indicadores mudem, e vocês são uma referência, e o Visão Social acompanha bastante tempo, e agora com essas lives pelo Instagram que a pandemia nos proporcionou, a gente pôde resgatar vocês. Então, em primeiro lugar, agradecer muitíssimo a tua agenda, que eu sei que ela é bem comprometida aí. Agradecer muito por tu estar aqui com a gente, e também ao Rubens, que fez essa interface para a gente estar aqui hoje, Edson. Não, eu que agradeço. A gente, na medida do possível, a gente tenta atender todo mundo, porque esse é um assunto que é de todos, né? Ele não é do Trata Brasil, ele não é do governo, ele não é da imprensa, ele é de todo mundo, porque Sim, todo mundo se beneficia e todo mundo sofre quando não tem. Então, quanto nossa. mais a gente divulgar, melhor. Claro, com certeza. Eu não consegui nem te apresentar, porque eu fiquei conversando com as pessoas ali, a Simone, que está nos seguindo. Eu vou só falar rapidinho. Ele é químico industrial de formação e também pós-graduado em comunicação estratégica, o Edson. Carlos está há 11 anos, como eu falei, como presidente executivo do Instituto Trata Brasil. Edson, antes da gente falar um pouquinho sobre a missão, a visão e os valores, como a gente sabe que sempre tem uma pessoa nova, às vezes é um estudante que está acompanhando, e até para esclarecer alguma dúvida, tu te importaria de falar um pouquinho o que é o saneamento, que às vezes as pessoas não têm muito essa noção, o que engloba o saneamento? Não, é ótimo. Bom, saneamento é um conjunto de ações que se faz, ações estruturais, para levar melhoria de qualidade de vida para as pessoas e melhoria da qualidade ambiental. É uma infraestrutura muito elementar que deveria ter sido feito há muito tempo, por isso que está aqui chama básico, e É, contempla principalmente a água potável, o fornecimento de água potável para as pessoas, coleta e tratamento do esgoto.
Hoje em dia, se usa muito o conceito também de saneamento ambiental. E aí se juntou também a coleta, o tratamento, a disposição final do lixo e a questão da drenagem de águas de chuva. Então, esses 4 serviços hoje são citados quando se fala em saneamento. Nós, no Trata Brasil, como a gente fala só de saneamento básico, a gente trata da água potável, da coleta e do tratamento do esgoto, que são serviços essenciais para a vida da gente, né? Água, não precisa nem dizer, é essencial, não se faz nada sem água, nenhuma atividade humana, industrial, mas também o esgoto, que é um poderoso transmissor de doenças, né? Então, ao não fazer o sistema de saneamento, você condena as pessoas principalmente a problemas de saúde causados por esse esgoto que não foi parar no lugar correto. Com certeza. E assim, que bom que há 14 anos, né, o Trata Brasil vem trazendo à tona essa pauta que até anos atrás as pessoas não gostavam de falar sobre isso, não tinham assim um interesse, não imaginavam que isso afetava o seu dia a dia, né? Então eu gostaria que falasse um pouquinho da missão, dos valores e da visão do Trata Brasil para a gente começar. Bom, então, a nossa missão é a melhoria da qualidade de vida das pessoas e do meio ambiente, principalmente protegendo a saúde pública, a saúde das pessoas, protegendo o meio ambiente, protegendo a água que está no meio ambiente, principalmente através dos serviços de saneamento. Então, a gente busca a universalização desses serviços como forma de reduzir as doenças, aumentar a expectativa de vida das pessoas, melhorar as condições ambientais, porque se você melhora o meio ambiente, você melhora a qualidade e a quantidade de água, você melhora a vida dos animais, das flores, da fauna. Então, essa é a nossa missão. A nossa visão, a gente acredita que as pessoas têm um poder muito grande para mudar esse cenário. Os formadores de opinião, sociedade de forma geral, a imprensa. Por quê? Porque nós acreditamos que esse movimento pode ser de baixo para cima. E não só aquele movimento de culpar alguém do governo e ficar esperando alguma coisa acontecer. Né? Quando o cidadão se apodera da discussão, quando ele luta por aquilo no seu bairro, na sua rua, ele gera um movimento que é muito importante. A titularidade, a responsabilidade do saneamento, legalmente até, ela fica com o prefeito, com o município. Então, as pessoas estão muito próximas dessas autoridades, dos vereadores, do prefeito, então elas têm que exercer esse poder. Então, a nossa visão é que a sociedade tem um poder e precisa exercer esse poder de mudança da situação da falta de saneamento básico. E os princípios são sempre a ética, a transparência, tudo que a gente faz é público, a gente não faz nada para ficar escondido na gaveta, tudo que a gente produz é gratuito, está no site para os alunos, professores poderem fazer download, poderem fazer suas pesquisas, seus trabalhos escolares. Então, tudo que a gente faz é para a sociedade mesmo. Então, a gente trabalha com muita responsabilidade, porque a gente sabe que quando a gente publica um número, muito provavelmente ele vai ser usado por autoridades, né? Mas também por acadêmicos, alunos. Então, a gente tem muita responsabilidade, mas já há 14 anos que a gente vem fazendo esse trabalho e é muito gratificante saber que a nossa informação chegou onde ela chegou. Como você disse, em 2007, quando o Trata Brasil nasceu, a gente tinha pouquíssima informação de saneamento, uma divulgação muito pobre, não havia essa discussão. E hoje, quando a gente vê isso, uma nova lei sendo discutida, sendo aprovada, as pessoas debatendo o futuro do saneamento, é muito gratificante. Que legal, que coisa boa, que importante isso, né, Edson? Vocês desenvolvem também projetos, né, sociais, que isso é bem importante junto às comunidades. Quais são elas, assim, em que região? Vocês estão em São Paulo, né? Nós estamos em São Paulo, mas a gente faz trabalhos no Brasil inteiro, os estudos que a gente faz são para o Brasil todo. Então, por que a gente tem esses trabalhos em comunidades vulneráveis, comunidades que não têm saneamento? Porque quando o Trata Brasil começou, desculpa, quando o Trata Brasil começou, a gente tinha muito essa pegada de fazer estudos, né? Estudos relacionando a qualidade de vida com as pessoas. Então, a gente falava muito de
academicamente, qual é o impacto que a falta de saneamento tem na infância, no aprendizado escolar, na saúde, nas diarreias, no afastamento das pessoas ao trabalho. Só que a gente nunca comprovava isso, né? Então a gente criou uma linha de trabalho para verificar se tudo isso acontece na prática, acontece no dia a dia. Então a gente começou a fazer projetos em comunidades. A gente começou numa favela em Porto Alegre, onde a gente acompanhou a remoção de quase 2.000 famílias de um local muito insalubre, com um rio de esgoto passando bem no meio. A gente fez toda uma pesquisa de como era a vida daquelas pessoas, quantas crianças se afastavam da escola, qual o número de internações por diarreia. A gente fez uma pesquisa grande, e depois que elas mudaram de lugar, a gente refez tudo isso. E aí a gente viu o poder que tem um local bom para morar, com água boa de qualidade, com esgoto afastado. E depois disso a gente não parou mais. A gente fez em São Paulo, já fez no Paraná, já fez no Sul de novo, na região na Grande Porto Alegre 2 vezes. Agora acabamos de fazer com a Sabesp aqui em Guarulhos, em São Paulo. A gente tem projetos de educação ambiental que rodam o Brasil inteiro, falando também nas escolas sobre... porque é muito difícil. A escola, normalmente, as crianças aprendem sobre água de uma forma errada, né? A gente ainda aprende que o planeta é o planeta água, que o Brasil é abençoado por água, que é verdade, né? O problema é que é muito irregular isso, né? E as pessoas acabam crescendo achando que podem desperdiçar, que podem usar água à vontade. Então, nós fizemos essa série de projetos para mostrar que tudo aquilo que a gente fala é real. Legal, que importante. Tu mencionou a minha cidade natal, né? Eu sou de Porto Alegre, agora vai fazer 5 anos que eu me mudei para Garopaba, que é no litoral de Santa Catarina, né? Que para minha surpresa não tem esgoto sanitário, Edson. Aqui é fossa séptica. Imagina, Santa Catarina é um estado que tem um desafio enorme pela frente ainda. Isso mesmo, eu quero te perguntar isso mais lá abaixo, porque eu vi a pesquisa, Kelly, e eu disse, olha, Santa Catarina não está nem nos indicadores ali, então a coisa realmente está bem complicada, né? Eu tenho um dado aqui, como a gente falou, em 14 anos, o trabalho do Trata Brasil. No Brasil, há 14 anos, o saneamento básico, né, que já diz o nome, é um direito assegurado pela nossa Constituição. E tem também uma resolução da ONU de 2010 que declarou que o acesso à água limpa e segura e ao saneamento básico são direitos humanos fundamentais, né? Na tua leitura, não acho que é tempo demais para que isso ainda não esteja assegurado para uma parcela segura da população, principalmente a mais vulnerável? Sem dúvida, né? Uma cidade num país desenvolvido, ela deve começar pelo saneamento, né? O saneamento deveria estar no começo. Então, se você vai construir um bairro, você começa levando as redes de água, as tubulações para coletar o esgoto, a estação de tratamento de esgoto. É elementar, né? Os romanos já sabiam disso, para você ter uma ideia, né? Se você olhar escavações lá em Roma, você vai ver sistemas de saneamento da época de Cristo. Então já se sabia da relevância de você ter uma água boa para beber, não contaminar aquela água. Os romanos traziam a água por cima, pelos aqueles aquedutos, lá das montanhas, para a água não se contaminar na cidade, e depois tiravam o esgoto por baixo da cidade para jogar o esgoto bem longe. Eles não tratavam, mas eles sabiam que tinham que afastar o esgoto. Então é uma infraestrutura, já há muitos anos se sabe dessa relação muito estreita da saúde com o saneamento básico. Uma pena que o Brasil deixou para trás. No Brasil se considerou mais a questão política, as obras mais visíveis, as obras mais eleitoreiras, aquelas que atraem voto, e se deixou essa infraestrutura para trás, principalmente o esgoto. Então, hoje a gente tem que correr atrás de um prejuízo histórico. Metade do Brasil não tem coleta de esgoto, para você ter uma ideia do tamanho, né? E 35 milhões de brasileiros, que é a população do Canadá inteiro, não tem água potável ainda, nem para lavar a mão na pandemia. Então imagina onde nós estamos em relação ao mundo, né? Se a gente dividir o mundo em 2 partes, o Brasil fica na parte pior em saneamento, né? Então é um caminho que nós temos que percorrer, e a nova lei, ela trouxe alguns instrumentos para ajudar nisso.
Pois é, a gente vai falar da nova lei, já que tu citou a pandemia, que eu ia comentar também, a pandemia revelou aí várias fragilidades, inclusive essa questão que foi caótica, né, nas comunidades mais vulneráveis, também foi uma loucura, uma correria, os caras falando em lavar as mãos, sabão e água, e aí, como é que fica? Pois é, o mais elementar né, que se pode pedir para a pessoa se proteger é lavar a mão, usar álcool gel, né, a higiene e tal. Mas como é que você faz com uma pessoa que não tem água, né? E as pessoas não têm, principalmente nessas áreas mais vulneráveis, é muito comum a pessoa não ter. Se você vai para uma área mais rural, semiárido brasileiro, tem lugares que não tem nada, nada. Então a pessoa fica lá à mercê do vírus chegar e tomar conta daquela região, daquela comunidade, né? Então, isso é o serviço que mais avançou. Nós temos essa carência. Você imagina os outros que não avançaram. Então, Sim. nesse momento de pandemia, as companhias de água aí tiveram que sair correndo, fazendo obras de urgência para levar água para a favela, água para morador de rua, né, para área irregular que não tinha. Então, essas pessoas elas sempre foram negligenciadas, historicamente falando, porque primeiro se pensou em levar o saneamento para os bairros regulares, os bairros mais nobres, e essas áreas, por serem periferia, ou às vezes por serem aglomerados, onde muitas vezes a empresa de água nem consegue entrar porque tem problemas de segurança, tem problemas de titularidade do terreno, às vezes a pessoa nem é dona daquele terreno. Então você tem que vencer barreiras jurídicas, judiciais para poder entrar. Na Claro. pandemia a gente viu que não adianta nada disso, você tem que entrar com a água e acabou, porque as pessoas morrem. Sim. Então acho que essa pandemia ela é péssima para tanta coisa, a gente fica muito triste, tantas famílias sofrendo, né? Nossa solidariedade para tantas famílias que estão sofrendo, continuam sofrendo, mas ela abriu os olhos para uma situação sanitária caótica que o Brasil já tinha e pouco se falava. Com certeza. Eu sempre tive para mim, eu posso estar equivocado, porque não é da minha área, eu só tenho muito interesse nessa questão ambiental, até trabalho aqui em Garopaba com uma ONG ambiental que está agora na década dos oceanos, a gente está aí defendendo os oceanos e tem tudo a ver, né? O esgoto está sendo jogado nos rios que vão para os oceanos. Mas o que eu queria te dizer é que a pandemia, eu sempre comento que ela desnudou as pessoas que não estavam nem nos indicadores, nem em mapas, nem em PNAD, nada das pessoas, né? E isso é muito triste porque eu vejo assim que é uma questão até matemática, né? Se tu investir mais no saneamento, tu vai poupar na saúde. Imagina agora o gasto que o governo está tendo com a questão da pandemia, desse não acesso que tu falou, que tiveram que inclusive até sem licitação, contrata a empresa, faz, cava aqui, bota. Então, é uma questão de eu não vou, eu quero usar o termo para não ser tão agressiva, mas é um pouco de falta de inteligência, eu acho, dos nossos gestores, né? De não se Sim. deterem para essa questão, né? Sim, é isso mesmo. Você tem uma ideia, o ano passado, no 2019, a gente recebeu alguns especialistas de fora do Brasil e nos chamou muita atenção a declaração de uma pessoa de Singapura. Ele disse, como ele já tem uma certa idade, ele disse que quando o governo de Singapura decidiu transformar o país num país pobre de pescadores para o que ele é hoje, essa potência econômica que Singapura é hoje, eles decidiram começar pelo saneamento. A Olha primeira só. coisa que eles decidiram fazer, antes de pensar em estrada, em indústrias e comércio, eles pensaram em vamos fazer o saneamento, que com isso a gente não vai gastar tanto dinheiro com saúde, com internação, as pessoas serão mais produtivas, as crianças irão melhor na escola, com isso todo o resto vai bem. Porque quando você não tem saneamento bom, você começa com os problemas de saúde, mas se atinge uma criança pequena, ela não vai bem na escola, ela não consegue acompanhar a sala de aula, ela não consegue se desenvolver. A mãe, principalmente a mulher, sofre muito, porque ela que cuida da saúde da família, então ela falta muito ao trabalho para levar o marido que ficou doente, o idoso, a criança. Sim. Depois esses lugares, as moradias valem menos, porque tem problema de falta de saneamento, o turismo não se desenvolve, porque, como você disse, os rios, as praias ficam poluídas. Então, o país e o bairro e a cidade sofrem muito, inclusive economicamente, né? Então, qualquer prefeito minimamente inteligente,
ele resolvendo o problema do saneamento, ele deixa de gastar muito em saúde, né? Porque são doenças como diarreia, verminoses, parasitose, problema de pele, dengue, leptospirose, esquistossomose, são todas doenças típicas de falta de saneamento. E você só, para você ter uma ideia, todo mundo que está nos vendo, só internação por diarreia nós temos mais de 230 mil por ano. Nossa. Esses são os casos gravíssimos. Imagina, não é aquele caso que a gente trata em casa e fica bom. Então, assim, é uma falta de inteligência brutal que esse país teve, porque isso é dinheiro. No nosso cálculo, está quase R$ 1 trilhão de economia em 20 anos se o Brasil conseguir resolver o problema de saneamento. Economia. Então, você vê como isso é relevante para um país que precisa tanto de recursos. Com certeza, né, Edson? Deveria ser a pedra fundamental de todas as obras, né? A questão do saneamento. Sem dúvida, sem dúvida. Os exemplos que tu trouxe aí, Singapura e na antiguidade mesmo. Edson, vamos tentar falar das pesquisas que vocês... Aliás, vocês trabalharam bastante o ano passado, em plena pandemia, lançando estudos. Que legal, que bom. Acho que a gente trabalhou muito mais nesse modelo home office, não é? Do muito que mais. no escritório. Saudade do escritório. Né? Deu para sentir uma saudade do escritório. Eu queria começar por esse demanda futura por água tratada nas cidades brasileiras, né, de 2017 a 2040, né? Que cenários do consumo de água hoje, no futuro, em meio ao gerenciamento de uma pandemia mundial que a gente está, né, que afetou a economia aí de todos os países, principalmente o nosso. Além das mudanças climáticas, né, Edson, que as pessoas às vezes não querem entender que estão mandando seus recados. Aí a natureza vai mandando recado e a gente dele a jogar esgoto, dele a jogar lixo na água. O que esse estudo traz aí para a gente poder revelar para as pessoas hoje? Até para outros estudos, a gente começou a conversar com alguns climatologistas, né, para entender qual era o cenário, a previsão de cenários futuros para as chuvas, porque o combustível da água é a chuva. Seja água de subsolo, seja água de rio, a gente depende muito de chuvas, né? E então a gente andou perguntando e a gente ficou muito assustado com a previsão, que é de uma incerteza muito grande com relação a como serão as chuvas no futuro. Então, a gente decidiu fazer um estudo para ver qual seria o consumo de água nas cidades brasileiras até 2040, que é a data limite da nova lei do saneamento, né? É 2033 com um prazo extra até 2040. Então, a gente aproveitou o Rubens, que estava na USP fazendo um mestrado sobre mudança climática, pegamos alguns professores da área de estatística, pegamos um professor na área de clima e fomos fazendo essa prospecção, quer dizer, pegamos o passado, projetamos em função dos cenários que eles projetavam. E a gente viu que, no melhor dos casos, a gente pode ter um aumento de 23% no consumo de água, ou seja, 1/4 a mais, mas a gente tem cenários que podem chegar a 45% de aumento. E de onde virá essa água? Essa é a pergunta. Imagina se a sua cidade, de repente, passar a consumir 45% a mais de água. A pergunta que vem é, de onde virá essa água? Os reservatórios dão conta, os mananciais dão conta. Aqui a gente passou uma crise hídrica fortíssima aqui em São Paulo, 2014, 2015. Né? O Nordeste ficou mais de 10 anos sem chuvas fortes. Então, e aí? Né? Como se faz? Então, a gente quis chamar a atenção porque você tem a questão não só da mudança climática, que só ela já valeria a pena se debruçar muito sobre isso, mas nós temos também o crescimento econômico, que se transforma em maior consumo de água, as pessoas compram mais eletrodomésticos, usam mais água, tomam mais banho, é normal. Quanto mais uma sociedade enriquece, mais ela consome água. Você tem também o crescimento vegetativo, a população vai aumentando, mesmo que não no ritmo do passado, mas a população vai aumentando. Tudo isso consome água, fora a agricultura, fora a pecuária, fora o comércio, a indústria, né? Porque a água não é só para consumo humano.
Então a gente fez só para o consumo humano, já deu esse grande volume. E uma outra coisa que o estudo apontou, que a gente já vem falando há bastante tempo, a gente tem uma ineficiência muito grande no transporte da água pela cidade. Não a nossa casa. Antes de chegar à nossa casa, as redes de distribuição têm muito vazamento, tem muito roubo, muita fraude. Para você ter uma ideia, a média disso no Brasil é 39%. Quer dizer, cada 100 litros de água potável que a empresa de água aí da sua cidade produz, 39 não chegam oficialmente a ninguém. Nossa. Média nacional. Nós temos lugares que é 70%. Então, quer dizer, se a gente não conseguir resolver isso também, trocando lentamente essas redes, essas tubulações muito antigas por tubulações novas, novos medidores, combate à fraude, combate a roubo, não adianta a gente ter mais mananciais também. Você vai atrás de um novo rio, de uma nova lagoa, de um novo reservatório, mas uma parte grande se perde no caminho, não adianta. Então, o saneamento precisa não só aumentar para quem não tem, mas precisa corrigir também um passado que já deveria ter sido feito manutenção e não foi. Com certeza, é isso mesmo. Poxa, eu acho assim, com a tecnologia que se tem hoje, né? Tem equipamentos que conseguem detectar onde que está ocorrendo mais vazamento ou desvios, é uma questão de vontade de querer resolver, porque é o dinheiro que está indo também pelo ralo, literalmente, né? Claro, só em 2018 a gente calculou, fez um cálculo bem conservador, e a perda com a água deu 12 bilhões de reais. Então imagina, 12 bilhões de reais se a gente conseguisse não perder aquela água, né? Então é um volume gigantesco de dinheiro também, não é só água líquida, mas é dinheiro também que se perde, que deixa de entrar no sistema de saneamento para levar água para mais gente, o esgoto para mais gente. Então, esse estudo que você citou bem, ele serve também para chamar a atenção das autoridades para o tamanho do problema da água, que é um problema que a gente vai ter que resolver também, né? Claro. E eu peguei aqui algumas questões desse estudo, assim, cenários mais desafiadores, né? Os baixos indicadores de esgoto tratado no Brasil, esse é um dos cenários, né, que a gente estava comentando até agora, né? Mas também revelou Sim. alguns casos. Tu quer comentar, por favor? Então, a gente tem lugares do Brasil, capitais, por exemplo, como Porto Velho, em Rondônia, uma capital que tem 0 de coleta de esgoto. Meu Deus. Então, nós temos lugares aí do norte o norte tem 10% de coleta de esgoto, pra você ter uma ideia, né? 10%, quer dizer, de cada 10 habitantes, só um tem coleta, cada 100, só 10 tem. No Nordeste, de cada 100 nordestinos, só 30 tem coleta, né? Santa Catarina, pouco mais de 20, de 100. Então, são lugares onde precisa avançar bastante, porque o esgoto, a água ainda foi mais rápido, porque a água é essencial. Você não vende uma casa, um apartamento, não constrói uma indústria sem ter água. O esgoto a gente se livra dele e depois a gente vê o que faz. E agora a gente vai ter que enfrentar esse tamanho desse problema. Nossa, e tá um problema gigante, gigante, gigante. Tem aqui as 20 piores cidades que tiveram investimento anual médio por habitante no período de 2014 a 2018. Um investimento de 29,95 ou 74% abaixo do patamar nacional para universalização. A gente fez um estudo também recente, pegando as metas da nova lei, que é só para explicar um pouco para quem está nos vendo. Essa nova lei sancionada o ano passado, ela foi fruto de um debate de quase 4 anos, né? O Trata Brasil se envolveu bastante apoiando a nova lei. Ela trouxe como meta, até 2033, 99% dos brasileiros têm que ter água potável e 90% das pessoas têm que ter coleta e tratamento de esgoto. É um desafio grande, é um desafio bem grande. E por isso que ele é uma lei forte, uma lei com mecanismos assim, bastante relevantes, né? Então significa que a gente vai ter que levar água e esgoto para onde nunca levou. Então tem que ser um esforço muito grande para poder corrigir esse passado histórico.
Então, isso vai passar por uma grande debate, por grandes discussões, empresas públicas que vão ter que melhorar, empresas privadas que vão chegar. A gente vai ter um novo cenário, já está tendo desde o ano passado um novo cenário. Então, isso vai passar efetivamente por uma mudança de comportamento da gente também como cidadão. Sim. Tem uma pergunta aqui, ó, Geografia do Acosta, ele diz ali que tu não chegou a falar da previsão de chuvas, pelo que eu entendi. Ó, faltou o senhor responder sobre o cenário de chuvas, da previsão de chuvas. Tá. Então, esses climatologistas que a gente entrevistou, o cenário que eles colocaram é que a tendência é do Nordeste ter secas mais prolongadas, períodos de pouca chuva, o Sul, ao contrário, com mais chuvas do que o normal, então seria uma região que teria chuvas acima da média, pouca chuva, até um cenário preocupante para a floresta amazônica, né, que depende também muito de chuva, e uma grande incerteza para o Sudeste. Então, eles não conseguiram ainda uma previsão muito concreta com o que aconteceria com as chuvas no Sudeste. E é muito preocupante, porque o Sudeste tem aproximadamente 40% da população do país. E só tem 6% da água. Já no Norte é o contrário, você tem quase 70% da água doce e você tem 6 a 7% da população. Então você tem muita água onde tem pouca gente e tem muita gente onde tem pouca água, né? Então claro que todo ano eles refazem essas contas, né? Os climatologistas vão vendo em função do clima, com a variação, mas a gente já teve aumentos de mais de 1,5 graus nos últimos 15 anos, então a temperatura já subiu. E eles preveem que até 2040 pode subir mais 1 grau e pouquinho. 1 grau é muita coisa como temperatura média, né? Porque aumenta a evaporação da água dos rios, do oceano, né? Você tem também um calor maior, muitas vezes você tem uma umidade relativa do ar mais baixa, então as pessoas tendem a beber mais água, a tomar mais banho. Tudo isso impacta no cenário do consumo de água, né? Vamos ver como é que a coisa vai aí nos próximos anos. O Trata Brasil vai refazendo a pesquisa para ver se o cenário se confirma. Sim, vai mudando. Tem uma outra pergunta aqui da Rita Braga. Considerando que o Norte tem o pior índice de cobertura de esgoto e diante das peculiaridades do Norte, as PPPs terão interesse em investir nessa região tão sofrida? Então, sempre houve, desde que começou a discussão do novo marco legal no Congresso, a grande discussão era essa. Será que as empresas terão interesse nos municípios pequenos, nas áreas mais pobres? Então, a lei saiu, foi colocada lá pela assessoria técnica do senador Tasso Gereissati, uma sugestão que foi muito bem aceita, de que os governadores fiquem com a premissa de montar blocos regionais. Então, os governadores podem juntar municípios muito pequenininhos, considerados pouco atrativos, com municípios maiores, para que quem pegar o filé mignon pegue o osso também, né? O Norte, foi muito bem dito por ela, você tem um cenário totalmente diferente do resto do Brasil. Você tem municípios, às vezes, muito grandes, mas muito afastados, onde você só chega de barco. Então, nesses lugares, você vai ter que ter tecnologias diferentes. Existem tecnologias próprias para cada cenário. Hoje a gente não tem falta de tecnologia. Então, você não pode usar a lógica de uma área urbana, de uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, para uma cidade pequenininha, isolada no meio da Amazônia. Lá provavelmente você vai ter que ter pequenas estações de tratamento de água, pequenas estações de tratamento de esgoto, você pode ter fossa biodigestora, você pode ter sistema de bananeira para o esgoto. Então, existe muita tecnologia adequada para poucas famílias, para uma única família, para um pequeno conglomerado de casas. Então, as empresas que ganharem nessas áreas, elas vão ter que aplicar tecnologias que sejam boas para aquele lugar, que financeiramente estejam adequadas para aquele lugar. Mas eu te digo com toda certeza, interesse econômico existe, porque ninguém deixa de pagar água.
É, Eu não conheço nenhum outro negócio onde, primeiro, a pessoa não pode trocar de empresa. Se a empresa está lá, ela tem que usar aquela. Ela não sim. pode falar assim, não, amanhã eu vou usar a água da outra companhia. Não pode. E também, se ela para de pagar, ela é cortado. Então, ela não pode ficar sem. Então, a inadimplência da água costuma ser muito baixo. É um negócio muito atrativo. Por isso que empresas do mundo inteiro estão de olho no Brasil, porque não há nenhum outro país tão grande que tem uma carência ainda tão gigantesca de saneamento no mundo. Meu Deus do céu. Bom, a gente fica aí agora, já que os prefeitos estão entrando e é na mão deles que esses projetos podem sair do papel, né, Edson? Fica mais uma esperança aí de a gente ver se essa questão e com esses indicadores, essa pesquisa que vocês trazem, né, mostrando que realmente agora com esse novo marco regulatório, eu acho que vai dar uma impulsionada e muito mais as pessoas, como tu falou antes, lá, as pessoas têm que cobrar, as pessoas têm que levar os Tem. projetos, principalmente em cidades menores, né, que tem mais acesso, conhece o vereador, conhece às vezes até o prefeito, né? Realmente tem que ser agora, tem que ser nesse início de gestão já mostrar que isso é uma coisa importante, que a matemática investe em saneamento, poupa em saúde, enfim. Nós precisamos de boas empresas de água e esgoto, públicas ou privadas, tanto faz. Isso aí, a gente no Trata Brasil, tanto faz se for público ou privado. Nós precisamos de boas empresas, empresas que invistam uma parte da tarifa no serviço. Hoje a gente tem empresas, assim, infelizmente, muito inoperantes, principalmente em algumas regiões do Brasil, que arrecadam a tarifa, mas investem muito pouco. Então, não avança o saneamento. Elas estão lá desde os anos 70 e não vai. Então, a gente precisa, a lei, ela diz que até março do ano que vem, todas as empresas de água e esgoto, sejam públicas ou privadas, terão que comprovar a capacidade de levar os seus municípios até as metas de 2033. Quem não conseguir comprovar tem que sair do jogo e abrir espaço para alguém. Então, isso vai abrir espaço para boas companhias públicas operarem em outros estados e empresas boas privadas também se instalarem, porque nós pagamos pelo serviço e muitas vezes não temos o serviço. Então, o que a gente precisa é pagar a tarifa justa pelo serviço bom, né? Hoje, como muita gente hoje em dia paga e não tem o serviço adequado e paga do mesmo jeito. Isso é bem importante, isso que tu colocou. Edson, também no estudo, 3 unidades da federação elas já estão com um serviço próximo da universalização. Uma é a tua cidade aí, né, o teu estado, São Paulo, também Paraná, que é bem pertinho aqui de Santa Catarina, poderia ser um benchmark aqui para do lado, é colado, né? E o Distrito Federal também, se quiser comentar como que eles conseguiram esse acesso. São locais com mais pessoas, mais recursos, mais empresas, enfim, o governo se atentou a investir nisso. Mesmo nos períodos onde o Brasil menos investiu em saneamento, décadas de 80, 90, 2000, se investiu pouco, alguns lugares sobressaíram. E aí é São Paulo, o Paraná, Minas Gerais também, mas é um estado muito grande, o Distrito Federal. Então, são estados que têm grandes companhias de água e esgoto, como a Sanepar no Paraná, a Sabesp em São Paulo e a Caesb lá no Distrito Federal. São empresas muito fortes e que não deixaram de investir, mesmo nos períodos onde o país investiu pouco. Então, aqui a Sabesp, por exemplo, ela sozinha, ela investe 1/3 do que o Brasil investe. Imagina, o estado de São Paulo... Só o estado de São Paulo representa 40% do que o país investe em saneamento. Então, é um estado muito grande, economicamente muito forte, com uma companhia muito forte. Então, é natural que ela invista muito pesadamente, só ela investe em torno de 3,5 a 4 bilhões por ano. Então, é natural que ela esteja no caminho da universalização. Tem muita coisa para fazer, muita coisa para melhorar, mas está no caminho. O Paraná, mesma coisa. A gente acompanha desde 2009 os dados do Paraná e a gente vê uma evolução assim incrível. Lógico que tem lugar que não tem, porque eu falo isso e as pessoas falam, mas eu moro em tal lugar, lá não tem. Eu sei que não tem, não estou dizendo que é uma maravilha. Estou dizendo que são estados que estão caminhando para resolver. Por outro lado, a gente tem estados que precisam aumentar 18 vezes o que vem investindo nos últimos anos.
18 vezes. Por quê? Porque ela não investe. Então, um Estado que arrecada, mas não investe. Então, a gente fez isso para mostrar qual era a distância de cada Estado brasileiro para as metas da nova lei. E, infelizmente, só 3 se destacaram como já investindo o suficiente para atingir as metas. Aí nós temos um grupo de mais 4 ou 5 estados que precisam melhorar um pouco e muitos que precisam melhorar muito para poder chegar nas metas da lei. Nossa, que loucura. E como é que isso vai ser? Vocês vão acompanhar esse movimento aí, Edson? Como é que vão ter mais trabalho ainda agora? Pois a gente, eu estou dizendo que a lei, a gente lutou muito pela lei. Teve muita crítica, teve muita gente contra, é normal, é da democracia e sim mesmo, tem que questionar mesmo e tal. Mas eu estou dizendo que a gente pegou, se a gente for fazer uma comparação com uma partida de futebol, a gente pegou a bola e pôs no meio do campo, falta jogar o jogo, né? Então, jogar o jogo significa fazer com que tudo aquilo que está na lei se transforme em realidade. E para isso precisará cobrança, muita cobrança nossa, da população, das ONGs, das entidades comunitárias, do Ministério Público, Defensoria Pública, a imprensa, todo mundo pegando no pé para que isso aconteça. Como eu disse, os prefeitos têm um papel fundamental a partir de agora. Eles têm que fiscalizar os serviços de água e esgoto e não delegar para a empresa de água e esgoto como se não fosse com eles. Eles precisam fiscalizar o cumprimento de metas, eles precisam adaptar os contratos que existem da cidade com a empresa para as metas da nova lei. Eles precisam criar lugares dentro da prefeitura que olhem tudo isso, olhar a regulação dos serviços, precisa ter uma agência reguladora olhando para poder proteger o cidadão também. Então tem muita coisa que eles precisam fazer. E os prefeitos precisam se mexer da cadeira, porque, via de regra, a maioria, quando eu vou perguntar para eles, e aí, prefeito, como é que está a situação do saneamento na sua cidade? Ou ele chuta qualquer coisa, ou ele diz que eu tenho que falar com a empresa de água e esgoto como se não fosse com ele, né? Então agora não vai poder mais, ele vai ter que assumir, porque a responsabilidade começa por ele, sim. É, bem isso aí, isso mesmo. Edson, é tanta coisa para a gente falar. Eu não sei se a gente conseguiu, na verdade, a gente pegou dados das 2 pesquisas, né? Mas eu estava olhando, bom, o site de vocês é riquíssimo, vocês têm o blog, estão no Instagram, o próprio YouTube tem tanto material importante ali, né? As pessoas que têm interesse, né, por esse assunto, tem bastante coisa importante ali. E vocês trabalham muito a questão da comunicação, isso é bem importante. E eu achei muito legal vocês utilizarem os embaixadores, né, que são os influencers hoje tão necessários, tão importantes, são pessoas ligadas, inclusive velejadores, enfim, atletas, pessoas que têm um acesso ao grande público, né, para poder realmente levar essa mensagem, né, que é tão importante. Isso foi uma decisão assim certeira do início do Trata Brasil. A gente decidiu desde o início ter personalidades da sociedade que emprestassem o seu nome para a causa do saneamento, que é uma causa, né? É uma causa, porque a gente precisa tirar o país dessa situação. E a gente começou pela doutora Zilda Arnes, da Pastoral. Foi a primeira embaixadora que a gente teve, né? E ela entendia, primeiro que ela era pediatra, né? Ela vivia nessas áreas mais vulneráveis, e ela dizia que a pastoral, em muitos lugares, enxugava gelo, porque a criança, eles ensinavam os pais o soro caseiro, a hidratar a criança saía do hospital de uma diarreia forte, voltava e se contaminava de novo, porque o esgoto continuava ali, né? Então, a doutora Zilda Ares, depois vários médicos entraram, porque a gente queria que os médicos confirmassem que tudo aquilo que a gente dizia era verdade. Depois atletas, né? Veio o Lars Grael, a Daiane dos Santos, né? Campeã da ginástica, veio surfistas, o Rico de Souza, tem a Isabel Swan, que é campeã também de vela, veio um monte de gente, veio promotores públicos, né? Que trouxe então o Ministério Público para dentro do Trata Brasil, jornalistas muito importantes, o Maurício de Souza, né? Porque com a turma da Mônica, né, com uma pessoa de 80 anos, imagina como ele cuida da imagem dele, né? Quando ele
quando ele decidiu, quando nós fomos falar com ele, foi muito interessante, porque fomos falar, doutor Maurício, né, nós temos uma causa, o saneamento, a gente tem embaixadores, a gente veio conversar com o senhor. Ele falou, não, pode parar. Nós até falamos, ixi, não deu errado. Ele falou assim, onde eu assino? Há muito tempo eu quero lutar por essa causa do saneamento, mas não sabia onde entrar. Agora eu achei, eu Trata Brasil. Então, é assim, ele é maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, a gente tem, assim, embaixadores, sim, da mais alta qualidade, né? Pessoas que não precisavam estar conosco, estão porque acreditam, não recebem um centavo, são todos voluntários, sabe? Porque é pessoas que, por exemplo, um velejador como o Lars Grael, a vida dele foi na água. Você imagina o que é para ele uma água suja. Aquilo é saúde na veia. Se ele cai na Baía de Guanabara, por exemplo, um cartão postal belíssimo, todo contaminado por esgoto, e ele veleja lá com a família dele, com filhos. Então, quer dizer, ele vive na pele esse problema, né? Então, a família Schurman também, que é nosso embaixador, que é daí de Santa Catarina, né? O capitão Wilfredo Schurman. São pessoas assim que emprestam o seu nome, a sua imagem para o Trata Brasil e falam por si, né? Uma pessoa dessa não precisava apoiar ninguém, né? São tão famosos nas suas áreas de atuação, mas eles fazem questão de dedicar tempo para defender essa causa que para eles é muito cara, né? Que coisa boa, Edson, que coisa importante. E uma questão antes da gente encerrar, a gente ainda tem uns minutinhos, eu queria que tu falasse do como que o Trata Brasil se mantém. Sozinho a gente não consegue fazer nada. A gente precisa dos parceiros, dos apoiadores, dos financiamentos. Sim. Eu vejo que vocês têm uma porção de gente bem importante, empresas importantes, inclusive até que são referência, né? Então, eu queria que se tu quiser fazer referência a essa questão do apoio para vocês continuarem, que pesquisa é algo que não é barato, precisa investimento também para vocês terem, vocês são uma referência nessa questão dos indicadores, né? É muito legal, porque quando o Trata Brasil nasceu, eu estava lá já, né? Eu estou desde o início, assumi a presidência só em 2010, mas em 2007 eu era de uma das empresas que decidiu criar o Trata Brasil. E a primeira decisão que se fez foi o seguinte: o Trata Brasil não pode ser usado para marketing de ninguém nem de nada. Então nós somos proibidos de falar produto, tecnologia X da empresa Y. Nós não podemos. Quem apoia o Trata Brasil apoia pela causa, não pelo seu produto. Você não vai ver logo de nenhuma empresa nos nossos materiais, é proibido. Então, embora seja formado por quase 20 empresas, nenhuma tem o seu nome citado nos materiais, no logo, de nada. E nós não permitimos que nenhuma use o Trata Brasil para arrancar vendas ou alavancar vendas. Então, é muito legal, porque essas empresas elas pagam uma mensalidade para o Trata Brasil e todos os projetos que a gente faz sobra um valor pequeno que a gente também incorpora no caixa para ajudar a gente a fazer mais coisas. Então, nós temos também parcerias com muitas ONGs, com a Igreja Católica, com a Unicef, com a Fundação Abrinq, enfim, a SOS Mata Atlântica, a WWF, com tantas ONGs. Isso faz com que a gente leve a nossa mensagem para o Brasil todo, sem custo, praticamente, porque a gente troca mensagens, manda para cá, manda para lá. A gente, só para a Pastoral da Criança, a gente manda para 120 mil voluntários. Imagina onde essa informação vai parar, né? Ela vai parar nos 4 cantos do Brasil. Então é com isso que a gente se mantém, nós não temos finalidade de lucro, a gente não tem lucro nenhum, nada, o Trata Brasil não vive para gerar lucro, tudo que a gente recebe a gente reinveste em pesquisa, ações de campo, e é assim que a gente toca o trabalho. Que coisa linda, que coisa importante, Edson. Nossa, eu fico super feliz, assim. Pena que já está acabando o nosso tempo aqui, mas a gente pode... eu já estou olhando, porque eu estou cuidando para a gente salvar a live aí para as pessoas que não puderam estar com a gente agora. Um material riquíssimo, não tem como perder. Mas eu quero te agradecer muito, dizer que para mim é sempre uma alegria conversar contigo, ficar sabendo desses indicadores. Claro que sempre vem indicadores chocantes no sentido negativo, mas também mostra que está tendo esse movimento agora com esse novo marco,
né? A gente está começando um ano, gestão de novas prefeituras, então a gente sempre no início do ano está mais animado, né? Tá agora com a vacina aí, enfim, é um ano que mudou um pouco o status que a gente viveu o ano passado, né? Então, assim, eu desejo assim todo sucesso para vocês, mais sucesso ainda, muita força, muita energia para continuar com esse trabalho importantíssimo para o Brasil, para as pessoas, para os acadêmicos, enfim, para as instituições que se baseiam nesses indicadores. Continuem contando aqui com Visão Social, eu faço questão sempre, se quiserem nos mandar, ó, Cris, não vai ter uma live com a gente, mas tem essa pauta aqui, eu quero te passar, saiu um resultado, manda que a gente coloca também nas nossas redes sociais, a gente faz questão. Então, assim, de falar da minha alegria de estar conversando contigo hoje, já deixar o convite para um próximo bate-papo. Não, eu que te agradeço, é um prazer estar falando contigo, com todos que puderam nos acompanhar. Estou à disposição para continuar essa conversa, porque, como eu disse, o tema é de todos, ele não é nosso. A gente nunca quis ser protagonista de nada. A gente quer que as pessoas falem disso, que as ONGs falem disso, que se apoderem dos nossos dados para poder levar essa informação. Eu falo muito para as pessoas que todo mundo hoje tem rede social, todo mundo está ligado nas redes, quer dizer, use a sua rede também para chamar a atenção de um vereador. Nós temos o Twitter hoje muito usado pelas autoridades. Manda uma mensagenzinha para o seu vereador, para o seu prefeito, dizendo, olha, aqui onde eu moro não tem um rio poluído, o que está previsto? Às vezes a gente acha que a gente é muito pequeno para reivindicar, mas não é verdade. A gente consegue gerar movimento, a gente consegue gerar mobilização quando a gente quer. A gente vê aí, às vezes, um animalzinho de rua que a gente consegue arrecadar um dinheirão para salvar, ou uma pessoa necessitada. Mas a gente tem um poder que nem a gente imagina. Mas a gente tem que usar... na palma da mão agora. Opa! Está mais na palma da mão da gente. Temos que usar para boas causas, né? Então, convido a todos aí para entrar no site do Trata Brasil, que é tratabrasil.org.br, as nossas mídias, e manda mensagem lá, qualquer coisa que quiser, manda e-mail. Meu e-mail é edson.carlos@tratabrasiltudojunto.org.br, Edson com DI, tá bom? Fico à disposição. Obrigado por tudo. Isso aí, eu que agradeço, Edson. Um grande abraço para ti, na tua equipe aí, no Rubens, e em breve a gente vai estar se falando, tá bem? Tá bem, obrigado. Uma semana aí produtiva e iluminada para vocês. Também. Todos fiquem seguros aí. Obrigado. Isso aí, valeu. Muito obrigada. Um abraço. Tchau. Viu só, gente? Que legal. Ainda tem o pessoal. Eu não consegui fazer as outras perguntas, mas pode mandar aqui para a gente por direct, que depois a gente encaminha para eles, para quem eu não conseguir ler as perguntas. Gente, muito obrigado. Adoro o painel de Saneamento Brasil, isso mesmo. Parabéns pelo cruzamento de dados, super importante esse material. Acessa lá, tratabrasil.org.br, eles estão no Face, no Twitter, no Instagram, no YouTube, também no LinkedIn, acessa lá. Gente, agradeço a audiência de vocês hoje e até uma próxima live. Fiquem bem. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima.